Fala galera, tudo bem com vocês? Chave do Enem no ar, hein? Hoje nós encerramos o ciclo do terceiro bimestre. Olha só como passa rápido o tempo, rápido e ligeiro, e por isso nós estamos aqui toda quinta-feira com conteúdo novo para você se preparar para as provas de vestibular, provas da escola e Enem, no Chave do Enem. Bom, fechamos sempre todos os ciclos com ciências humanas, obviamente, que é aquela do meu coração. E eu convido você então hoje a pegar a sua apostila de Geografia e História, sentar aí na frente. Geografia já pega lá o módulo 2, vamos falar, né, sobre o módulo 2, vamos conversar um pouco sobre isso. E também se prepare, pega água, pega ali uma pipoquinha, porque agora é hora de rever e ver aquilo que é mais importante dentro desse contexto. Não se esqueça também que agora há pouco fechou o simulado de natureza e depois da live de Geografia e de História ainda tem correção e tem dicas para a redação do Enem, chave de ouro hoje aqui para você também. Beleza? Então, combinado? Não se esqueça, depois que acabar, todo o chave entra também o simulado de humanas, com questões de geografia e história, que vamos corrigir na próxima semana. E semana que vem já começamos o primeiro ciclo do quarto bimestre. O fim vem bem rápido, hein? O fim está bem próximo, então se liga aí, vamos começar Chave do Enem no ar, rodou a vinheta e eu volto depois. Fala galera, Chave do Enem no ar, já voltei agora em definitivo para nós falarmos de geografia. Isso aí, terceirão, o tempo passa ó, voando. Você já está na última bateria do terceiro bimestre de Chave do Enem. Semana que vem começa a última da sua vida acadêmica e você, é claro, pode depois acompanhar. Nós estamos sempre aqui no canal da Educação Adventista Brasil, temos o nosso playlist, você pode assistir qualquer aula nossa de todos os anos que nós já tivemos, até o último ano que nós tivemos, aqui no canal da Educação Adventista Brasil, mas espero que ano que vem você já esteja ali focado e empolgado com a sua nova carreira de universitário, né, estudante de técnico, licenciatura, bacharelado, enfim, aquilo que você achar melhor para a sua vida. Mas vem comigo então, lembrando que a nossa aula de terceiro ano ela é mais rápida, direta, objetiva, o conteúdo é mais objetivo, vamos falar sobre geografia rural, propriedade e trabalho. Muito bem, quero começar falando de algumas leis que têm a ver com escravidão, forma de trabalho e terra. Vou começar, inclusive, com uma lei britânica. Uma lei britânica proibiu o tráfico de escravos em 1845. A lei? Lei Bill Aberdeen. Essa lei foi criada porque a Inglaterra já estava na Revolução Industrial, já estava industrializando, e agora precisa aumentar o seu mercado consumidor. Por isso, ela vai proibir a escravidão na América. Lembrando que a América, né, era basicamente servida pela mão de obra escrava trazida forçadamente da África. Então a Inglaterra cria essa lei em 45 para diminuir a quantidade de escravos, aumentar a mão de obra livre e aumentar o consumo de produtos britânicos. Teve um efeito no Brasil? Teve. 5 anos depois, o governo começa a perceber que essa pressão para o fim da escravidão é muito forte, é praticamente impossível resistir muito tempo. O Brasil resistiu, né? Até 81 ainda com a escravidão vergonhosa no Brasil, mas resistiu. Mas já começou os movimentos abolicionistas, já começou a pressão britânica, então o governo começou a tomar algumas medidas. Uma lei, então, surge ali, chamada Lei Eusébio de Queiroz. Para alinhar com a Inglaterra, afinal de contas a gente devia para a Inglaterra desde a nossa independência, para fazer boa amizade com a Inglaterra, o governo promulga uma lei que não acaba com a escravidão, mas proíbe também o tráfico de escravizados. Alinhou com a Inglaterra, para manter a sua parceria. 14 dias depois dessa lei, que proíbe a entrada de escravos no Brasil, não acaba a escravidão, mas se não pode entrar escravos, quer dizer que em décadas a escravidão vai acabar. Tá? Mexe também na lei de terras. Então, dá 20 anos para a regularização da posse das terras com cobranças de altas taxas. Pessoal, até então, nós já vimos, no Brasil a terra não tinha valor. Era chegar, tomar posse da terra, ninguém requeria essa terra, não ter briga por ela, plantar ali por vários anos, era sua. Não tinha valor monetário a terra, não era um bem capitalista. Era posse. Era o modelo que nós tínhamos porque ninguém queria vir, inclusive, plantar aqui.
Tá? Só que agora, com essa ideia, opa, peraí, escravo pode ser liberto. E também pode começar a chegar, começa a pensar aquela ideia, trazer migrantes europeus para cá. Já estava começando a trazer migrantes europeus. A gente não pode, gente que é nós que somos a oligarquia, a gente não pode dar para o pobre, para esses escravos, terra de graça. Só a gente podia ter esse direito. A gente já tem capital. A partir de agora, então, da lei de terras, o valor monetário da terra existe. Agora tem que comprar a terra, tem que pagar a terra. Eles pegaram de graça, mas agora, para quem está chegando, para quem está sendo liberto, não. Para poder manter o poder na mão. Você sabe que isso faz parte da história. Tá? Então vai dificultar o acesso a populações mais pobres. Explica até hoje porque o Brasil é o país do mundo que tem a maior concentração fundiária. Tá? Bom, outro ponto importante também para a nossa aula, lembrando que a nossa aula vai ser rápida, direta, eu quero aqui 10, 12 minutinhos para você pegar. Gente, então, lei de terras, estou falando de terra, tá? Ainda não estou falando de trabalho. Nós vamos ter a lei de terras, o Brasil começa a ter valor monetário para sua propriedade, só que fica ali uma coisa meio que, né, muitos grileiros, muita falsificação de documento, grilagem sempre acontecendo com quem tem poder, porque ele conseguia manipular os cartórios, tá. Em 64, no primeiro ano do regime militar, é publicado o Estatuto da Terra. E alguns termos nós usamos até hoje, tá? Que é importante nós sabemos. Está lá na sua apostila e eu trouxe aqui para vocês. Então, o que é propriedade familiar? Imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado por agricultor e sua família, absorve toda a sua força de trabalho, garantindo-lhe subsistência e o progresso social e econômico, com áreas máximas fixadas para cada região e tipo de exploração eventualmente trabalhado para os terceiros. Agricultura familiar. Aqui é a base do que é a agricultura familiar, que hoje é bem forte no Brasil. São propriedades pequenas. Professor, quanto que é pequeno? A lei deixa bem claro. Pequeno depende da região que você está. Se você está no Pará, pequeno é um valor de terra, um tamanho de terra. Se você está no Piauí, é outro. Se você está em São Paulo, é outro. Se você está no Rio Grande do Sul, é outro. Se você está no Mato Grosso, é outro. Tá? Então depende da região. Só que a propriedade familiar e a agricultura familiar, a família trabalha diretamente na terra, na lida da terra, sem tanta tecnologia. Pode ter. E usando pouca mão de obra. Pode ter. Mas depende basicamente do pai, da mãe, dos filhos trabalhando na terra, produzindo para subsistência ou para venda, que ganhou muita força hoje. Hoje, boa parte daquilo que você come no seu prato não vem do grande latifúndio. O grande latifúndio tem o seu papel, que é a exportação, agroexportação, indústria e tal. O arroz e o feijão geralmente vem de médios produtores, pequenos produtores. Fruticultura, aquela que você compra mesmo ali no hortifruti, vem de pequenos produtores familiares, né? Principalmente as folhagens. Então, tem o seu papel muito forte na economia. Módulo rural, então, é a área da propriedade. Daqui a pouco a gente vai falar o quanto vale. Empresa rural, imóvel destinado à exploração econômica em médias ou grandes propriedades. Opa, diferente da propriedade familiar. Tá? Com o objetivo de gerar produtos agropecuários. Aí é já voltado para a grande venda. Tá? Minifúndio, imóvel rural de área e possibilidades inferiores à propriedade familiar. Latifúndio por extensão, imóvel rural que excede a dimensão fixada em 600 módulos rurais, daqui a pouco a gente vê quanto que é isso. E latifúndio por exploração. Ó, latifúndio por extensão é o latifúndio que produz. É o produtivo, que tá tudo bem, tá tudo certo, dentro da norma, tá legal, produz, exporta. Legal. Aí a grande questão é que existe o latifúndio por exploração. Que aí tanto faz se é um módulo rural ou, 600, ou mais 600 módulos rurais, mas é o latifúndio que não produz, que não cumpre o que a gente chama de função social da terra. E esse é o grande problema que o próprio Estatuto da Terra, de 64, traz para a gente. Por quê? Esse estatuto estabeleceu a chamada função social da terra, onde toda propriedade rural deve ser produtiva, gerando renda e bem-estar. Aquela propriedade que não cumpre deve ser usada para a reforma agrária. Latifúndio por extensão. É usado para a reforma agrária? Não. Porque latifúndio por extensão quer dizer que ele é grande, mas ele produz. Então, cumpre a função social, tá tudo bem. A lei de 64 diz que qualquer propriedade rural que não produz, ou produz abaixo daquilo que tem potencial de produzir, porque é reserva de mercado, compra pela terra e não pela produção. A função da terra ali não é ganhar dinheiro vendendo terra, é ganhar explorando a terra. Não cumpre a função social. Então, tá ali, né, o segundo parágrafo, o segundo artigo, o primeiro parágrafo fala sobre isso, né, a função social. E que esse tipo de propriedade o governo pode expropriar, paga, tira o proprietário que não produz e vai para a reforma agrária, através de um processo, né,
que deve ser desenvolvido para isso, de assentamento de pessoas no campo. Tanto é que dentro do próprio regime militar foi criado o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Colonização para avanço das fronteiras agrícolas, que nós já estudamos mais no módulo anterior. Tá? O Brasil começou a ocupar o centro-oeste, o norte do Brasil, as áreas agrícolas que ainda não estavam sendo exploradas, e a reforma agrária, mesmo porque antes de 64 houve uma tentativa de reforma agrária ampla, o presidente foi tirado do poder, teve o golpe militar, e aí a reforma agrária fica na mão agora do governo de uma maneira mais controlada. Nem então que a ideia não fosse radical, também não fosse rápida, igual não é hoje rápida, tá bom? Bom, então vamos entender um pouquinho aqui sobre a história, né? Só para considerar, módulo rural depende do estado. Professor, eu moro no Maranhão, joga lá na internet, qual é o módulo rural do Maranhão? Moro no Paraná, qual é o módulo rural do Paraná? Moro no Espírito Santo, cada estado tem o seu, cada região do estado também pode ter o seu. Só que, então para ser minifúndio é menor que o módulo familiar, tá? Rural familiar. Pequena propriedade de 1 a 4, média propriedade de 4 a 15 e mais que 15, né, é grande propriedade. Histórico aqui é importante, esse histórico ali é importante, então 64, Estatuto da Terra, parâmetro para a reforma agrária. 66, o programa de reforma agrária foi anunciado pelo presidente, mas não foi colocado em prática. A ideia era só acalmar o clamor, mas não foi colocado em prática. Em 70 foi criado então o INCRA para organizar e aplicar esse programa, que também não foi adiante. O INCRA existe até hoje, mas o programa de reforma agrária anda muito lentamente. Agora 85, tá? 85, acabou a ditadura, começa o primeiro governo cívico, ainda não teve eleição, mas já o primeiro governo civil. Nós vamos ter o Ministério de Reforma e Desenvolvimento Agrário para executar o Estatuto da Terra junto com o INCRA, burocracia brasileira. Em 88, a Constituição estabelece regras. Agora a Constituição diz o que é reforma agrária e como deve ser feita. Em 93, nós vamos ter essa questão do módulo fiscal, que é o MF do lado, para poder, tem um critério próprio, você tem que olhar por estado, para poder assentar e fazer a reforma agrária acontecer no Brasil. Obviamente, acontecer daquela forma que acontece no Brasil. Bom, muito bem, então alguns números gerais aqui. O Brasil tem 5 milhões de propriedades rurais, tá? 351,2 milhões de hectares ocupado pela área agrícola, tá? 85% é área privada. Opa, o resto é estatal, governo. 15 milhões de pessoas trabalhando no campo. Sim, gente, dos setores que hoje menos geram emprego direto é o campo, gera indireto, tá? Mas no campo mesmo, porque a máquina, a modernização, a revolução verde, a gente viu na primeira aula, ok? Agricultura familiar. Aí que vem a questão da concentração fundiária, pessoal. O Brasil, 77% dos estabelecimentos, você pega uma fazenda, duas, numeral, não importa o tamanho, 77% do total de fazendas, de propriedades rurais, são familiares. Porém, esse 77% só ocupa 23% da área total. É um monte de propriedade para uma área pequena. Isso mostra a concentração fundiária. Tá? E a propriedade pequena é que mais emprega. A agricultura familiar, dos 15 milhões de trabalhadores no campo, 10 milhões, para esse ano aqui, tá? 2017, dos 15 milhões, 17 milhões eram trabalhadores das pequenas propriedades. Os grandes proprietários empregavam 5 milhões de pessoas. Ok? Característica importante. Dá uma olhadinha aqui, né, sobre a agricultura familiar. A agricultura familiar é mais comum no Nordeste. A área que tem menos agricultura familiar é o Centro-Oeste, onde o agronegócio avançou bastante, né? E esses dados aqui podem servir de repertório para você estudar também. Dá uma olhadinha, é importante, é interessante. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho no campo. Então, o trabalho no campo começa com a escravidão. Tivemos a lei Eusébio de Queiroz, depois a lei do ventre livre, sexagenário, até chegar a lei áurea. Então a mão de obra escrava acaba e começa a substituição pela mão de obra do migrante, tá? Na verdade, do imigrante. O governo começa a importar imigrantes, os cafeicultores pagavam por isso. Então na Europa estava acontecendo a Revolução Industrial, êxodo rural, desemprego, ia lá, trazia o trabalhador. Quem tinha dinheiro veio para o sul, um pouquinho de dinheiro veio para o sul e comprou terras, porque o governo vendeu não tão caro no sul do Brasil. Quem não tinha, foi trabalhar como colono, colonato, tá? O que era o colono? O cara chegava pobre, endividado, porque não foi ele que pagou a passagem até chegar à fazenda. Ele tinha que pagar essa dívida com o trabalho.
ele não tinha direito a um salário, ele ganhava um dinheiro, mas na própria fazenda ele gastava. Tá? Isso ficou presente no campo até a modernização do campo, quando a máquina começa a entrar e também quando acontece, né, a mudança do Estatuto do Trabalhador Rural. Então, a Revolução Verde, a máquina começa a entrar no campo, desemprego. Queridos, quem mora no campo não é dono da terra, não tem para onde ir. Vai para onde? Vai para a cidade. O único destino é a cidade. Por isso que as cidades cresceram tanto na década de 60, 70 no Brasil e 80, porque o campo perdeu vaga de emprego. E o trabalhador rural não é dono da terra. Quando ele perde emprego, ele perde a casinha que era dele ali, que ele construiu, mas não é dele. Tá? E aí, a partir de 88, vem a pá de cal. Agora, o trabalhador do campo tem o mesmo direito do trabalhador urbano. Que direitos? Férias, 13º, proteção em caso de doenças, né? Caso aconteça um acidente, agora ele fica afastado recebendo o salário do INSS, mas para isso tem que pagar FGTS. Então, tornou-se muito caro. E o campo hoje, ele depende basicamente da modernização. A mão de obra mesmo no campo trabalha na propriedade familiar, na agricultura familiar, que é aquilo que abastece o mercado, né, aquilo que nós comemos hoje, boa parte deles, e a grande lavoura comercial fica ali destinada à exportação. Bom, é isso sobre a nossa aula de hoje, espero que você tenha compreendido, dá uma revisada, é um conteúdo que costuma cair em vestibulares, e nos vemos no próximo módulo nosso, último módulo, que é do quarto trimestre. Um forte abraço e tchau! E aí, galerinha do Chave do Enem, como é que estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos então para mais uma aula de História do terceiro ano, tá? Vamos estudar aqui um período bastante contraditório, né, da história do Brasil. Até hoje a gente vê aí, é só assistir na televisão, o quão contraditório é esse período aí da história do Brasil, certo? Vamos estudar hoje sobre a ditadura militar, movimento cívico-militar, né? É o que eu falo sempre, né? Depende muito da tua perspectiva ideológica, né? Para poder analisar esse momento histórico, né? Então nós vamos ter a ascensão, a abertura de 1964 a 1985, e um período, né, de força e transformação. Força, porque muitas coisas foram impostas à força, né? E nós tivemos muitas transformações dentro da perspectiva da democracia para uma ditadura, para uma democracia, ou, como eu falei para vocês, depende muito do ponto de vista de vocês, né? Então, o Brasil em uma ditadura, o que vamos entender? Como os militares chegaram ao poder em 64, a radicalização do regime com General Costa e Silva a partir do ato institucional número 5, as leis, né, da ditadura, o início da abertura lenta e gradual feito por Geisel, chegando até o seu final com o Figueiredo, tá? Vamos começar então, aqui era mais ou menos aí como é que era o Brasil nesse período aí, tá? Década de 60. Bom, o golpe cívico-militar empresarial, essa daí é novidade para mim, eu estava lendo esses tempos. Foi no dia 31 de março, por dia 1º, alguns dizem que foi o dia 31, outros dizem que foi o dia 1º, mas não é bom tu começar um golpe no dia da mentira, né? Então ficou o dia 31 de março, por mais que há grandes possibilidades de ter acontecido depois da meia-noite. O Brasil, então, ele passa a se polarizar bastante entre os dois grandes espectros políticos, né, de direita e esquerda. E aí, dentro da direita e esquerda, tem muita gente que diz assim, olha para a direita e olha para a esquerda como se fosse um bloco só, né? Mas a gente sabe que na direita tu tem extrema direita, direita, centro-direita, dentro da esquerda tu tem centro-esquerda, esquerda, extrema esquerda, né? E muitas vezes as pessoas falam como se tudo fosse a mesma coisa. E muitas vezes falam porque falta conhecimento político, né?
Eu não estou falando de partidarismo, não é isso. Eu estou falando de concepção política, estrutura política, tá? Então, o Jango Goulart, né, presidente, depois do Jânio Quadros ter pedido a renúncia, né, ele vai assumir o Brasil em um primeiro momento, ainda como tendo um primeiro-ministro e ele, né, um sistema parlamentarista. Tancredo Neves foi o único primeiro-ministro que nós tivemos no período republicano, né? E ele vai aceitar isso para não ter uma guerra civil, mas depois ele acaba fazendo um plebiscito e ele vai, né, a partir desse plebiscito, voltar ao presidencialismo, nos moldes que nós conhecemos hoje. E a partir daí, então, ele vai fazer as reformas de base, né? Vai tentar fazer as reformas de base, vai propor as reformas de base, né? A reforma tributária, a reforma educacional, agrária e outros. E num comício da Central do Brasil, e aí depois nós vamos ter a Marcha da Família com a Liberdade, né? Se opondo a essa ideia. Então, nós vamos ter uma oposição conservadora, né, onde tu vai ter militares, empresários, classe média, né, temendo o comunismo. Né? Então, essa ideia é uma ideia bastante recorrente no Brasil, né, o medo do comunismo tentando acessar, né, os meios políticos do Brasil. Né? Então, nós vamos ter então a derrubada do Jango, né? A justificativa era salvar o país da subversão comunista e o apoio de setores civis, né? E dos Estados Unidos também. Né? Notoriamente, a gente sabe que os Estados Unidos acaba dando um apoio muito grande para haver essa derrubada de Jango. Né? E nós vamos passar a ter um regime que acaba durando 21 anos. Né? Nós tivemos uma ditadura que algumas pessoas dizem assim que até o AI-5 era uma ditadura bastante à la brasileira, né? Mas que depois do AI-5, 68, fica difícil de tu dizer que nós vivíamos uma democracia, certo? Então, esse daqui é o Jango, né? Gaúcho da cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul. Né? Mesma cidade do Getúlio Vargas, né? Um herdeiro político do Getúlio, certo? Então, vamos agora trabalhar aí uma linha do tempo. Então, nós vamos ter o Castelo Branco como o primeiro presidente do período do regime militar, né? Existiam dois grupos, né? O pessoal dizia que era a Sorbonne, que eram os militares mais, digamos assim, academicistas, né? E a linha dura, né? Então, o Castelo Branco, ele, ele vai ficar no poder inicialmente, né? E depois ele acaba sendo substituído pelo Costa e Silva, né? O regime se torna mais duro, né? Nós vamos ter uma oposição muito forte à ditadura militar feita pelos estudantes, operários e por parte da igreja, tá? Principalmente a igreja católica. Surgem grupos de guerrilha tanto urbana quanto rural. Tá? Nós vamos ter o ato institucional número 5, promulgado no dia 13 de dezembro de 1968, o ponto máximo da repressão, né? Aonde nós vamos ver o fechamento do Congresso, a suspensão de direitos políticos e civis de muitas pessoas, né? Quer dizer, muitas pessoas não, né? Praticamente de todo mundo. Cassou mandatos, instituiu a censura prévia e suspendeu o habeas corpus para crimes políticos. Tá? Então, a partir daí, então, ficava muito difícil de tu perceber no Brasil uma democracia. Tá? Então, instrumentos de poder, né, os atos institucionais. O que eram os atos institucionais?
Então eram decretos com força de lei, acima da Constituição, ferramentas para consolidar e manter o regime. Então nós vamos ter o AI-1, em 64 ainda, tá? Que permitiu cassar mandatos e suspender direitos políticos, certo? E que a partir dali também tu não podia mais ter eleições diretas, né, para presidente. O AI-2, ele extingue então os partidos políticos e cria o que ficou conhecido como o bipartidarismo, né? Aonde tu vai ter o Arena e o MDB, né? Então, o Arena era considerado o partido do regime. E o MDB, que depois, no período democrático, vai se tornar o PMDB, né, era a oposição. Claro que essa oposição só ia até onde o regime permitia que ela fosse, né? E em 66, então, nós vamos ter o AI-3, que vai ter eleições, então, indiretas também para governadores, prefeitos de capitais e de cidades que eram considerados de segurança nacional. Então, tu começa a restringir cada vez mais, então, a capacidade de voto da população. E aí vocês podem se perguntar o seguinte: professor, mas por que nós temos o AI-5 e nunca nós ouvimos falar do AI-4? Porque o AI-4 nem veio a acontecer, né? Ele foi idealizado, mas o AI-5 já foi colocado em prática e o AI-5 abarcava praticamente tudo, né? Então, o AI-5 que foi feito no governo Costa e Silva, né? Nós vamos ter período mais radical, né? Uma repressão cada vez maior, censura cada vez maior, e o fechamento do Congresso, né? Então, há muitas pessoas aí nesse período aí vendo a situação do Brasil, acabaram se exilando, né? Acabaram saindo do país, muitos foram para o Uruguai, Chile, para a Europa, né? Acabaram saindo tanto da classe política, quanto também da classe intelectual, como também da classe artística, né? Então, por exemplo, uma pessoa que vai sair nesse período aí, que ficou bem conhecido na história do Brasil, porque foi presidente da República, foi o Fernando Henrique Cardoso, né? Que na época ele era um intelectual, né? Depois veio a ser presidente da República, né? Um sociólogo. Então, nós vamos ter aqui então o início do AI-5. Bom, depois do AI-5, nós vamos ter o governo do Médici. E o governo do Médici foi o governo onde tu vai ter, digamos assim, a plena colocação em prática, né, dos efeitos do AI-5, né? Então, tu baixaria uma repressão muito forte, mas em contrapartida, aí é que está a grande jogada, né? Tu tira de um lado, mas para muitas vezes controlar os ânimos, tu tem que, né, retribuir de uma outra forma. E aí nós vamos ter, né, o que ficou conhecido como milagre econômico, também conhecido como milagre brasileiro, né, que foi uma injeção muito forte, né, de dinheiro na economia brasileira. Muito se deve à ajuda dos Estados Unidos nesse sentido, né, porque existia o interesse da manutenção do regime para que o Brasil não acabasse caindo nos braços do comunismo, né? Então nós vamos ter o crescimento da oposição do PMDB, né? E a condenação internacional por direitos humanos. Nesse período aí é feito também, né, algumas coisas muito interessantes. O início, por exemplo, da Itaipu, certo? Que é considerado até hoje uma das maiores hidrelétricas do mundo, né? Uma construção faraônica, gigantesca, né? Que se vocês nunca foram visitar lá, é uma boa pedida conhecer Itaipu. Ela é muito grande, aproximadamente aí
é mais da área da geografia isso daí, tá? Mas 20 a 30% da energia brasileira é produzida ali do Paraguai, então praticamente quase todo. E aí o que que vai acontecer? Além disso, tu vai ter a Ponte Rio-Niterói, a Transamazônica, né? Então, muita construção de, de prédios populares, né? Para casas próprias, né? Casa popular. Então, muitas vezes o que que acontece? Quando eu sempre incentivo meus alunos a conversar com os pais, com os avós, para tentar entender como é que era a visão deles do passado, né? Então, muitas pessoas dizem assim, professor, mas o meu avô diz que foi a época que ele conseguiu a casa própria dele, que foi a época que ele tinha um carrinho dele, tinha segurança. Sim, tinha todas essas coisas. Porém, do outro lado, tu perdia, né, a tua liberdade de expressão, né, a tua possibilidade de expressar politicamente a tua vontade, né? Então é por isso que muitas vezes a gente tem essa visão um tanto dúbia, né, do que foi a ditadura militar no Brasil. Uma característica muito brasileiresca, né, ah, da nossa perspectiva das coisas, né? Aí nós vamos ter depois disso. Temos também no governo do Médici, né, em 70, o Brasil vai ganhar o tricampeonato mundial de futebol, né? Era chamado, olha só como é que era, chamado o Esquadrão Canarinho, né? Então vai ter todo ali um treinamento, né? Pela educação física do exército, negócio um pouco mais militarista, né? E acabaram trazendo, né? A Jules Rimet aqui para o Brasil e isso foi utilizado, né? Agora ninguém pega mais esse país, né? Ganhamos o tricampeonato, primeiro país a ganhar o tricampeonato. Trouxemos o caneco para casa, depois o caneco é roubado, né? Impressionante. É uma história muito interessante. E foi utilizado isso como marketing, né, do regime. Então nós vamos ter então o general Geisel, né? Ele propõe também a abertura lenta, gradual e segura para a democracia, né? Mas ele ainda tinha como objetivo controlar a transmissão, a passagem, né, do poder para essas vias democráticas. Ele revoga também o ato institucional número 5, tá, em 1978. Inicia então a discussão para a lei da anistia, né, que vai se concretizar com o governo Figueiredo. Claro que uma das grandes questões aí do governo Geisel foi que, ao mesmo tempo que tu vai ter esse processo de abertura, tu teve, por exemplo, a morte, né, de Vladimir Herzog, Manuel Fiel Filho, que foram duas mortes que foram altamente questionáveis, assim, né? Uh, os dois apareceram como se houvessem se suicidado, né? Mas era muito difícil isso ter acontecido, né? Então colocaram meio que em dúvida a possibilidade das mortes terem sido feitas pelas mãos das próprias pessoas, né? Então isso muitas vezes colocou em xeque essa abertura, né? Será que essa abertura realmente aconteceu, estava acontecendo, ou ainda, né, nos porões da ditadura as pessoas continuavam sendo torturadas e mortas, né? Então, e o Herzog era um cara muito influente dentro, um jornalista influente na sua época, então isso trouxe é, muita dúvida, né, nas intenções do regime. Aqui nós vamos ter então o Geisel, né? E aí algumas questões ligadas à questão do legado da ditadura, né? 1964, então, o golpe militar, a derrubada de Jango, né? O governo de Costa e Silva, o AI-5, né? Ato Institucional número 5, e o período de maior repressão do Brasil. Os atos institucionais, instrumentos que demonstraram a exceção, né, do governo militar. O governo Geisel, o início
da transmissão do controle da democracia e principalmente a questão do milagre brasileiro, né, que foi uma tentativa aí de injeção de dinheiro no Brasil para que possivelmente as pessoas entendessem que o regime estava, né, no caminho certo, né? Muitas pessoas dizem assim, tá, mas por que que se sabe, né, que talvez esse dinheiro tenha sido injetado pelos Estados Unidos? Porque quando a gente vai ter a crise do petróleo, na década de 70, né, e eles tiveram que salvar a economia brasileira, esse milagre brasileiro, né, o dinheiro que era colocado aqui no Brasil, logo foi, né, a torneira foi fechada. E nós queremos dizer que esse é um período bastante complicado da história do Brasil. Existem muitos pontos de vista, né? O pessoal sempre diz que neste período aí a questão ideológica muitas vezes fala muito alto, né? Mas nós temos vários fatos e várias literaturas que vão falar sobre esse período aí, né? A grande questão é que muitas vezes o ponto de vista ideológico ele acaba enviesando, né, a visão do que aconteceu na história, tá? Então, ficamos por aqui. Um grande abraço, espero que vocês estudem e reflitam sobre esse período, um período difícil da história do Brasil. Bom, um grande abraço, é o que nós queremos aí para você. Valeu! E aí, gostaram da aulinha? Gostaram da aula de geografia? Falamos ali do assunto bem interessante, né? Gostaram da aula de história? Anotaram tudo? Muito bem. Então, a partir de agora, nós vamos para a chave de ouro com dicas do professor Tuts sobre redação do Enem. Afinal de contas, meus queridos, está chegando, hein? Outubro está chegando, logo vem novembro, as 2 primeiras semanas de novembro, Enem. Não se esqueçam, os 2 primeiros domingos de novembro, você tem encontro marcado com o Enem. Primeira semana, Humanas e Linguagens, segunda semana, Matemática e Ciências da Natureza. Fechou então? Então, depois de mim aqui, entra Tuts com dicas do chave de ouro do Enem e depois correção do simulado de Natureza. Espero você semana que vem, corrigindo Humanas e começando o ciclo do 4º trimestre com Linguagens. Combinado então? Fechou e rodou vinheta. E aí, galerinha, tudo bem com você? Mais uma vez aí, Tuts na área, para a gente trabalhar redação no Enem, certo? Já trabalhamos ali, foi dicas sobre a introdução, dicas sobre o desenvolvimento 1, vamos falar do desenvolvimento 2 hoje? Então, mais uma vez, papel e caneta na mão, vai lá comigo bem rapidinho, ok? Aqui é o D2, fechou? Desenvolvimento 2. Vamos criar aqui 3 blocos, ok? 3 blocos, sendo que cada bloco desse nós vamos ligar com uma conjunção, tá? Então já vamos colocar aqui quais são as conjunções que nós vamos ligar. Esse bloco que está ligado lá ao D1, você vai colocar assim, ó, outro sim, ok? Outro sim, fechou? Vírgula. Como que eu ligo este bloco a este? Você vai colocar ademais, ok? Vírgula, fechou? Como que eu ligo esse último aqui? Ok, aqui você vai colocar assim, ó, logo, fechou? Beleza, temos as nossas conjunções e com isso você está garantindo então o teu critério 4 no Enem. O que eu faço no bloco 1, então, Tuts? A mesma coisa que você fez no bloco 2,
quando você apresenta o argumento. Só que aqui você faz, obviamente, aqui você faz a sua apresentação do argumento 2. Aqui você apresenta, ok? Aqui você apresenta o argumento 2. Fechou? Então, não adianta você repetir o teu argumento. Lembra que eu falei na dica passada? É você explanar o teu argumento. Abra esse argumento. Não deixe que a pessoa pergunte algo sobre o teu argumento, certo? Você precisa dizer o que você quer dizer. Fechou? Ok, você apresentou o teu argumento, tá bem legalzinho, tá tudo certinho. O que que você faz agora? Você colocou o ademais, vem o intertexto, intertexto, ok? Aí você vai colocar isto é, ok? E aí você faz a relação. Relação, argumento, intertexto. Ok? Intertexto. Deixa eu arrumar aqui que ficou horrível isso aqui para você. Olha aqui, ó. Presta atenção aqui. Deixa eu apagar aqui. Ficou horrível isso aqui. Então, olha aqui, ó. Presta atenção. Intertexto, vírgula, isto é, vírgula, relação, argumento, intertexto. Pontuou. Colocou o ponto? Beleza. Agora, o que que você faz? Você faz logo e você faz o fechamento desse bloco. Ok? O fechamento desse bloco. Como assim eu faço fechamento? Você, ó, à medida que... Você pode começar assim, ó, logo, daí, à medida que... Ok? À medida que... vamos lá, a gente estava falando sobre eu ser um problema para você, eu não dominar o conteúdo. Isso não dominando o conteúdo, eu atrapalho a sua entrada na universidade. Então, à medida que o professor continuar dando aulas e não for realizada uma solução, né, mais pessoas terão dificuldades de adentrar a universidade, ok? Então você faz essa relação, à medida que vai acontecer isso, fechou? É basicamente isso, cara. É muito parecido com o que você fez no bloco 2, você faz no bloco 3, só que você faz em relação ao desenvolvimento 2, ok? Cara, a redação do Enem é uma das redações mais, assim, quadradinhas, que eu chamo, tá? Você precisa se ater a detalhes. Onde que as pessoas perdem ponto aqui? É quando ela só apresenta o argumento, ou quando ela só coloca o intertexto e ela não argumenta a respeito do intertexto, ou quando não tem fechamento. Então, estou te passando tudo que você tem que fazer, ainda mais as conjunções que você precisa, e ainda estou te dando a pontuação que você precisa colocar, que é a vírgula, ok? Então você não esquece essas dicas, fechou? Então, aqui, bloco 2, aqui é o bloco 3, você desenvolve o seu argumento 2, que é uma consequência, ok? E aí a gente fecha a chave de ouro de hoje. Não esquece, sempre consultar aí as suas anotações e prestar muita atenção no tema, no seu argumento 1, no seu argumento 2. Fechou? Tô contigo. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma correção dos exercícios de Biologia do Simulado de Ciências da Natureza da Chave do Enem. É um prazer estar aqui com vocês, com os formandos da educação adventista, né? Tá chegando, a formatura tá chegando. Eu imagino que você deve estar cheio de expectativas para o que vai vir no próximo ano, sua faculdade, graduação, enfim. Mas ainda temos que terminar algumas coisinhas esse ano, não é mesmo? Então vamos aqui
fazer a correção dos exercícios que vocês fizeram nessa última semana da área de genética e biologia tão interessante, né? O tema do primeiro exercício trata da cromatina sexual ou do corpúsculo de Barr. Lembra que nós mulheres, né? Os homens não têm 2x, mas nós mulheres temos 2 cromossomos X. Como a gente tem essa duplicidade, a nossa célula escolhe aleatoriamente um desses cromossomos para ficarem inativados, ou seja, as informações que estão nele não se expressam em proteínas, apenas o outro cromossomo que fica ativo. Inclusive, na célulazinha, essa cromatina fica mais escura, a gente consegue visualizar. Então, é sobre isso que o exercício está falando. E aí você tem um texto aqui que você deve achar as palavras que se encaixam adequadamente nas lacunas. Diz assim, em humanos, o sexo é determinado pela presença do cromossomo X e Y, que são considerados parcialmente homólogos, né? A inativação de um cromossomo X é um processo aleatório que foi demonstrado que os genes que estão nesse cromossomo, no corpúsculo de Barr, são inativos, o que significa que eles não serão transcritos, eles não se expressam. A inativação do cromossomo X é um processo de controle epigenético, vocês vão aprender um pouquinho de epigenética aí nesse bimestre, que molda o funcionamento do genoma, que são todos os nossos genes. Então, resposta correta, letra C. Exercício 2, temos o heredograma. Você que assistiu a aula da semana passada, viu que eu mostrei esse heredograma de propósito mesmo, já te preparando para você poder fazer essa questão. Veja que uma doença que é ligada ao cromossomo X, como nesse caso, que é uma doença dominante, a gente tem um padrão bastante interessante, porque todos os homens que são afetados têm todas as suas filhas afetadas também. Por quê? Lembra que é o gameta masculino que determina o sexo. E se esse gene está no X, e é o pai que doa o X para a criança, né, para a menina ali, para a garota, então, e ela é dominante, então quer dizer que não tem escolha. Todas as meninas, todas as descendentes desse homem afetado vão ter essa doença, que é o que acontece aqui, não é mesmo? Então a resposta correta ali é a letra D. Esse padrão de herança dominante ligado ao sexo, por todas as filhas de homens afetados também apresentam a doença. Próxima questão é uma questão que fala de hemofilia. A hemofilia A é aquela hemofilia que está no cromossomo X, é ligada ali ao sexo, né? Então veja que o padrão da herança é um pouco diferente da autossômica e a proporção vai ser diferente também. E aí ele pede para você escolher a alternativa que tem a afirmação correta sobre a hemofilia. Então aqui, homens não desenvolvem hemofilia A? Não, homens podem desenvolver hemofilia A sim. B, mulheres com genótipo XHzão, XHzinho são hemofílicas? Não, porque a hemofilia é recessiva. C, mulheres com genótipo XHzão, XHzinho, têm 50% de chance de terem filhas, mulheres hemofílicas, independente do genótipo do pai? Não. O genótipo do pai é importantíssimo para definir, porque lembra, são 2X. O pai vai doar o X com gene de hemofilia. D, homem com genótipo XHzinho Y é normal portador? Não, ele tem a hemofilia e ele não é portador, ele é doente, tá? E E, mulheres hemofílicas sempre terão filhos homens também hemofílicos, claro. Para o homem é a mãe que dá o X, né? E se ela é hemofílica, o Hzinho vai junto, independentemente do genótipo do pai. Esse é real, tá? Última questão, a gente tem aqui numa determinada raça de cão, tem a formação de pelos brancos no corpo e pelos pretos em torno dos olhos, e essa característica é um tipo de herança que é restrita ao sexo. Lembra que essa herança restrita ao sexo está no cromossomo Y, e só quem tem Y são os indivíduos masculinos. E aqui eu tenho uma pergunta no final, olha só, a probabilidade de o filhote macho e de o filhote fêmea apresentaram o mesmo fenótipo do pai, ou seja, essa característica da herança restrita ao sexo, é de respectivamente o quê? Primeiro do macho e depois da fêmea. Bom, se é restrita ao sexo, o macho 100% vai ter essa característica, porque ele tem o Y, que tem o gene. Agora, no caso da fêmea, não. Por quê? Porque fêmeas não têm o cromossomo Y, que tem o gene que dá a característica, tá certo? Então, a resposta correta é a letra C.
Espero que você tenha tirado suas dúvidas, entendido o conteúdo e a gente se encontra no quarto bimestre para mais chave do Enem e mais biologia. Até! Estamos quase terminando o ano, terminando o bimestre e você já fez o seu simulado da chave do Enem e tinham questões sobre as propriedades magnéticas da matéria. Vamos corrigir juntos para ver se vocês acertaram essas questões? Só foram questões teóricas, foi fácil, hein? Então vamos lá? A primeira questão é uma questão da Mackenzie e ele traz ali 3 afirmações. Vamos ver quais são as corretas e quais são as erradas. Então, vamos lá. A primeira diz assim, quando se coloca um ímã em contato com uma limalha, são fragmentos de ferro, esses não aderem a ele por toda a sua extensão, mas se predomina nas regiões mais próximas às extremidades. E é isso aí, tá? Então, quanto mais próximo estiver das extremidades, maior vai ser, os fragmentos vão ficar mais aderidos a este local. Então, a primeira está correta. Diz o seguinte na segunda, cortando-se um ímã em 2 partes iguais, que por sua vez podem ser redivididos em outras tantas, observa-se que cada uma dessas partes continue como se fosse um novo ímã, embora seja menor do que, e tem sempre 2 polos. O ímã é menor e sempre continua 2 polos. Verdade, é impossível nós separarmos os polos, tá bom? E 3, os polos de mesmo nome se atraem. Ih, já tá aí. E os nomes diferentes se repelem. O contrário. Então, a 3 está errada. 1 e 2 estão corretas, letra B. Fechou? Muito bem. Vamos para a próxima questão? A próxima questão é a questão do EFON. Vamos lá. Quais são, então, as alternativas para marcar aí as afirmações corretas? Ao se quebrar um ímã, cada pedaço irá formar um ímã de 2 polos cada um. Sim, toda vez que eu quebro um ímã, acabamos de ver, ele se transforma em um outro ímã com 2 polos. Primeiro está correta. Os polos de um ímã estão localizados exatamente nos extremos. Não. Eles têm a predominância nos extremos, mas não significa que exatamente nos extremos. Então, errada. A força de atração entre 2 ímãs é maior quanto maior for essa distância. Não, quanto menor for essa distância, mais intensa é essa força de atração, né? Então, errada também. Enquanto fora do ímã, o sentido das linhas de campo é norte para o sul, até aí tudo certo. Fora é de norte para o sul, dentro do ímã é de sul para norte. Correta essa questão, exatamente. Dentro do ímã, as linhas de campo vêm de sul para norte e fora do ímã, de norte para sul. Então, 1 e 4 estão corretas. Resposta correta, letra B. Fechou? Ótimo! Vamos para a próxima questão. E essa próxima questão fala sobre o magnetismo da Terra, o campo magnético da Terra e um ímã, né? Que é a bússola, que é utilizada para orientação e ele se alinha conforme o campo magnético terrestre. Vamos lá, então? Vamos ler cada alternativa, vamos ver qual delas é a correta. Pensando no magnetismo presente em ímãs permanentes e simétricos, afirmamos que a agulha de uma bússola é um ímã. Tá aí tudo certo, né? E o lado que aponta para o norte geográfico terrestre é o polo norte magnético desse ímã. Faz sentido, porque no polo norte geográfico está localizado o polo sul magnético. O polo sul é atraído pelo norte magnético e o norte magnético deste ímã. Então, ó, já facilitou a nossa vida. A letra A já é a questão correta. Finalizamos então as 3 questões relacionadas a campo magnético, mas isso é só o início. Depois nós vamos estudar sobre eletromagnetismo, essas aplicações que são muito
muito importantes para o nosso dia a dia. Tem várias aplicações, tá bom? Espero vocês na próxima aula da chave do Enem. Animados como sempre. Abraço, beijo e até! Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu vim só para a nossa correção de exercícios, então bora lá! Bom, os exercícios vão envolver a questão de isomeria, ok? Então o primeiro exercício te dá a molécula, te dá algumas outras moléculas, o ibuprofeno, depois outros fármacos, e ele pergunta, o princípio ativo que apresenta o mesmo tipo de isomeria espacial que o ibuprofeno é. Então, isomeria espacial, o que eles vão ter em comum? Vocês vão buscar isso e nós vamos chegar que é a letra E, né? O butilbrometo de escopolamina. Fala pausadamente, porque isso aqui é quase um trava-língua, ok? Já a questão 2, também de isomeria, ele te dá 2 isômeros ali para você comparar. Olhando assim, parece que não tem quase nada de diferente, com exceção da ligação ali onde ocorre o grupo hidroxila. E também o que eu vou identificar nesse grupo, né? Então, entre as moléculas apresentadas, observa a ocorrência de isomeria ótica ou óptica, enfim, porque eu tenho a presença de um carbono quiral. E o terceiro e último exercício fala dessa estrutura química utilizada ali na pandemia do HN1, e ele pergunta qual é o número de enantiômeros possíveis para esse antiviral. Então, quantos enantiômeros eu posso formar? E aí, no carbono 3, o carbono 4 e o carbono 5 são os carbonos quirais. E aí, quando a gente calcula, né, 2 elevado a N, que é a quantidade de carbonos de centro quirais, a gente consegue chegar na quantidade de enantiômeros, que é 8, né? São 8 enantiômeros. Pessoal, espero que vocês tenham gabaritado. Nos vemos, então, na nossa próxima aula. Qualquer dúvida é só rever as aulas. Tchau, tchau!